Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais um Poços Agora Notícia em Cima da Hora, edição especial de sábado. E como vocês já sabem, sábado a gente sempre recebe um entrevistado muito especial. Ele vem pela primeira vez aqui nos nossos estúdios, mas já é um conhecido antigo da casa, já foi funcionário da TV Poços, ele faz parte da história da TV Poços, inclusive é historiador, é pesquisador, é jornalista. Ele é artista, é ator, adora teatro, adora carnaval. E se eu estiver falando errado, depois ele vai me corrigir. Está sempre no meio artístico, sempre envolvido na sociedade de uma forma geral, muito bem informado. Tudo que a gente pergunta para ele, ele sempre sabe. Com vocês, Roberto Tereziano, eu tenho muita satisfação em entrevistá-lo pela primeira vez. A gente sempre se encontra nos bastidores de eventos, né, Tere? Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, você retornando à casa, que trabalhou aqui no início dela, que era o Severino Quebra-Galho, né, Tere? Ludmila, deixou o seu legado aqui. Um período muito interessante, porque havia uma licença para se implantar uma emissora, mas não havia pessoal, não havia equipamento, não havia, então a gente tinha que resolver as coisas, né? E foi um período extremamente bom, principalmente por conhecer pessoas. Então, formando a primeira equipe, os primeiros repórteres, os primeiros apresentadores e improvisando tudo que era possível. E é bom a gente ressaltar que naquela época não tinha jornalista, né? Não tinha profissionais no mercado. Então, e era um sacrifício arrumar, né, Tere? Sim, tanto foi interessante que são 32 anos no ar, né? Tem uma história para contar, uma das grandes emissoras educativas do interior, não é? Que então, a gente continua aqui firme e forte depois da pandemia. Exatamente, né? Certeza não que é fácil valeu manter uma emissora. Todo o esforço, né? Você sabe, né, Tereza, você já passou por outras emissoras, você já trabalhou na imprensa de todo, acho que já passou em todos os jornais aqui de Poços de Caldas, né? Já participou de outros programas fora daqui de Poços, sabe como que é difícil manter uma emissora de TV, um órgão de imprensa de uma forma geral, né? Como que a nossa classe é desvalorizada no Brasil, exatamente, né? E de uns tempos para cá, piorou ainda mais. E essas mudanças que a gente vem assistindo com a entrada de rede social... Piorou ainda mais. Exato. Eu pensava e apostava que rede social seria excelente, democratizaria a informação, porque quer queiram, quer não, a gente... fica com essa informação, quando está numa emissora de rádio, numa emissora de TV, não é possível que teu público interaja de maneira definitiva com você. Só que aconteceu com as redes sociais que todo mundo virou especialista em tudo. Né? Ali, todo mundo ali já julga, condena, mata, exatamente. Né? E tudo que chega já coloca aquilo como verdade, não apura os fatos. E é assustador. Então, me assusta isso. Eu também. E criou essa coisa assim de uma rivalidade, você é de um lado, é de outro lado, a nação, é de um partido, de outro partido, você não pode ter opinião diferente. Exatamente. Isso me traz muito medo. Sempre falo isso, gente, nós, o cidadão comum, que levanta cedo, ninguém vai pagar nossas contas, não. Enquanto o A e o B estão brigando lá, nós estamos no meio do tiroteio, não é mesmo? Então a gente tem que pensar sempre no bem comum, parar de ficar ofendendo. Nossa, eu até deixei um pouco as redes sociais por conta disso, porque você olha, é só gente atacando o outro. E nem só por questões políticas. E pegam informações que são fakes, né? Que desinformam as pessoas, dali a pessoa já vai compartilhando. Quando eu recebo alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, de onde você tirou essa informação? Exatamente. Porque o Google está aí, gente. O Google é uma plataforma que é segura. Bate no Google lá, né? O título da sua informação, da sua notícia. Se não saiu no Google, é fake. Eu sempre falo isso. Mas ainda com certa delicadeza, porque esses grandes veículos da mídia social pertencem a grupos ideologicamente ligados a determinado partido, ou seja, Estados Unidos, sempre existiu, né, Estados Unidos. Mas isso sempre existiu. Eu pergunto sempre mais de uma fonte, sabe? Não fiquem com a minha verdade. Isso. Tá? E nós somos produtos do meio. Eu tenho minhas opiniões. Fala-se muito do jornalismo imparcial, independente.
Fala, imparcial até que ponto? Até que ponto? Porque nós somos produtos do meio. Até a página 2. Eu tenho as minhas convicções, você tem as suas convicções. Então, não acreditem totalmente nas minhas verdades. Eu comentei alguma coisa, vai olhar, vai buscar outras fontes. E uma coisa que a gente tem no jornalismo, que a gente usa muito no dia a dia, agora eu não sei, né, se está em desuso, mas eu faço muito isso, assim, ouvir todos os lados e duvidar de todos. Sim. É assim que funciona a vida, gente. E é o que a gente aprende na gente é verdade. Né? E é o que a gente aprende na escola. Isso até eu fico um pouco fora desse contexto assim de duvidar de tudo, porque a gente acaba vindo de uma escola. Mas é que a gente é dos mais antigos, Exato. né? A gente tem daquela coisa de quando chega pra gente, antes da gente divulgar, a gente vai apurar. Exatamente. Hoje não. Está chegando uma leva nova agora, um pessoalzinho que já pegou a informação, já coloca, quer sair na frente, quer dar furo. E aí quando você vê, a informação está totalmente errada. Distorcida. Né? Então, durante o início da implantação da TV Postos, eu acabei desenvolvendo um exercício que era muito curioso. Eu dava para os candidatos a repórter uma missão. Falava, você vai chegar num lugar, tem uma clínica, tem uma fila enorme lá fora, e tem um médico trancado dentro do gabinete, e você tem 5 minutos para descobrir o que está acontecendo e entrar ao vivo. Exatamente. E ele chegava, dali a 5 minutos, ele chegava assim, é uma vergonha, uma fila de pessoas a ser atendida, o médico trancado dentro do consultório. Aí eu falava, mas tinha pessoas morrendo na fila, você disse? Você inventou isso. Não, fazendo um sensacionalismo em cima da informação. Você inventou isso, volta lá. E ele voltava, e conversa com um, conversa com outro, conversa. No final da história, que ele não conseguia decifrar, contava para ele. Era um médico extremamente rigoroso, que estava naquele horário olhando os exames. As pessoas que estavam fora eram amigos de faculdade que queriam visitá-lo, mas sabendo que ele era metódico, não interrompiam. Aí o candidato falava assim, mas aí não tem notícia. Tem notícia sim. O jornalista não pode chegar no lugar querendo achar sujeira debaixo do tapete. Eu penso da mesma Ele forma. tem que ver qualidades também, porque às vezes tem coisas muito boas acontecendo, exemplos a serem divulgados, e o jornalista fica procurando lixo. Procurando o negativo, para crescer em cima disso. Eu acho que o bom assunto tem que virar notícia. Tem que virar sim. notícia. Nossa, eu penso da mesma forma. Sandrinha me acompanha aqui, quando eu começo o programa, eu falo, gente, eu gostaria muito de noticiar só coisas boas, que é o nosso sentimento. Sim. A gente busca esse tipo de informação. E tem um outro lado do que você falou também, Terê, que é muito importante, porque às vezes o profissional ele chega ali, ele vê aquela fila imensa, mas ele esquece que lá dentro do consultório tem um humano, tem uma pessoa que ele é um profissional diferenciado, que não é aquele médico que olha para a cara do paciente e já dispensa, que vai passando rápido, fala assim, o atendimento aqui tá bom, o fluxo está seguindo, mas é aquele profissional. Eu sei porque eu já presenciei vários tipos desse tipo de procedimento, de cenas, de você chegar e aquela fila aí você vai pegando informação de um, informação de outro, porque é ali que a coisa acontece, não é na pauta. E aí você descobre quem que é o profissional, qual que é o médico, o tempo que ele está levando para atender, ele leva o tempo para ele fazer um atendimento digno. E aí o profissional que está lá fora, ele quer correr atrás da notícia, ele quer mostrar, nossa, a fila está grande aqui, não está tendo agilidade, que não sei o que, o pessoal que está na fila está reclamando mesmo. Mas a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Eu uso muito nas palestras fábula para encerrar a palestra, e outro dia me contaram que o médico estava 2, 3 dias trabalhando, exausto, não tinha quem substituí-lo, de repente uma luz se acende e aparece Jesus Cristo e fala para ele assim, olha, pode ir descansar que eu continuo atendendo. Aí entra um outro paciente que estava lá fora, travado em uma cadeira de roda, e Cristo olha para ele, estende as mãos assim, vem uma energia, ele se levanta e sai empurrando a cadeira. Puxa vida. Aí lá fora alguém perguntou assim, como é que é o outro médico lá? Ele falou, igualzinho os outros, nem põe a mão na gente. Ô Terê, e você falando isso, me veio agora passou um filminho na minha cabeça, eu fui fazer uma matéria lá na Zona Leste de uma reclamação num postinho de um médico que estava atendendo, e a fila estava grande, e aí fui lá para ver o que estava acontecendo. A ideia inicial era mostrar, era colocar o depoimento dos
pacientes reclamando do atendimento, que estava lento. Tudo. Só que aí a gente vai além disso, porque a gente está acostumado, é a nossa cara que está aqui, né? É o nosso nome, porque a gente demora para a gente formar o nosso nome, para a gente ter um pouco de credibilidade, de responsabilidade. A gente não é uma matéria ou outra que vai fazer isso, né? Aí eu entrei, perguntei para a secretária, eu posso conversar com o médico para saber o que está acontecendo? Aí, para minha surpresa, era o Dr. Zé Luiz, que era um neurologista, era o único neurologista da rede do SUS e estava atendendo muitas pessoas. Extremamente humano. Extremamente humano, e ele é desse profissional que ele olha, coloca, ele examina o profissional. E aí, quando as pessoas, fui lá na fila conversar com as pessoas, falando, gente, é o Dr. Zé Luiz, é o único neurologista, então vocês têm que ter paciência. E ele desabafou, ele falou assim, eu vou pedir demissão, porque eu não aguento mais, eu estou exausto, eu não durmo, eu não como, porque eu fico preocupado com a situação dos meus pacientes aqui dessa região e de outras regiões. Aí eu vira a matéria, porque o que você coloca? A culpa na prefeitura, não é culpa do profissional, ele está dando o seu máximo. E aí as pessoas me criticaram. Eu falei, gente, eu não posso fazer um sensacionalismo em cima de uma coisa que está acontecendo aqui, que é culpa da... A prefeitura tem que trazer neurologista, nem que seja de fora, de São Paulo, Ribeirão Preto. Tem muitos profissionais querendo uma oportunidade. Agora, não pode sacrificar um que está aqui trabalhando, segurando os pratinhos. Exatamente. E olha, eu levei a matéria para o ar, ele ficou muito grato, porque ele falou assim que os outros profissionais, alguns profissionais aqui já tinham falado mal dele, sem ouvi-lo, e ele me recebeu. Então, eu fiquei muito grata. Exato. E é esse tipo de informação que a gente precisa. Eu fiquei muito triste, Ludmila, quando essa questão dos transplantes, eu vi que teve um envolvimento com o nome dele, e eu fui olhar o que estava acontecendo. Ele havia assinado um punhado de papéis, e entre os papéis estava cansado, era um plantão. Exato, e acabou sendo arrolado nessa questão toda, porque eu pude acompanhar alguns pacientes neurológicos que ele tratou, que ele acompanhou com muito respeito. Não, e ele é meu médico. Né? Com muito carinho. Então, eu tenho um respeito. Eu tenho respeito por ele, um carinho por ele, porque ele tem um carinho com os pacientes dele. Exatamente. Depois de tudo que aconteceu, que ele foi transferido, tudo, o consultório dele fechou, e quantas pessoas que eu encontrava na rua e falavam assim, coitado, é meu médico, ele é tão humano. Então, é esse tipo de profissional que a gente está precisando. Exatamente. Porque o que hoje eles estão fabricando de profissionais de medicina hoje para o mercado, não estou generalizando, tem muita gente boa, mas também tem muita gente que não está nem aí com a dor do próximo. Exato. Eu fiz uma avaliação, conversando com várias pessoas, sobre os médicos cubanos que estiveram nesses programas aí mais médicos. Sim, acompanhei também. A primeira coisa que as pessoas se referem, eles tratavam das pessoas com humanidade. E tanto que eles foram criticados, né, Tereza? Pois é. Eles tratavam das pessoas com humanidade. Ele entrava na minha casa, ele tomava café comigo, ele conversava, ele chegava à raiz do problema. Porque eles não tratam, eles tratam a prevenção. Exatamente. É a prevenção que eles estão atrás. Exato. Então, aí politizaram a situação e a gente tem menos médicos, tem problemas de coisas da Constituição de 88 que o SUS não conseguiu regulamentar que precisa, até hoje. Né? Dar uma atualizada. E nós avançamos. Ter SAMU, ter ambulância, a gente tem UTI ambulante com SAMU, mas muitas coisas, tabelas de Santa Casa que não foram adequadas. A saúde ainda precisa avançar muito, né? A gente ainda é referência para outros países, né? De primeiro até mundo, para outras cidades. Mas a gente ainda precisa avançar nesse quesito. Tabelas de remuneração do SUS para Santas Casas, que até hoje não foram adequadas, a gente vê as Santas Casas aí pedindo socorro, né? Então tem que avaliar tudo isso. Os profissionais ganham muito pouco, né? E o sonho é que a gente venha ter realmente uma saúde plena, que segundo a Constituição é direito de todos, dever do Estado, mas é preciso dar ferramentas para se fazer isso também, né? Olha, nós vamos para o nosso intervalo, não sai daí. Olha como é que a conversa tá boa, Tereza. Se deixar, a gente vai até o outro ano, falando de muitas coisas. Não sai daí que eu volto já já. Por um momento você fala, eu também queria viver aqui, eu também queria morar aqui, eu também queria ter essa tranquilidade. Sem contar os lugares, né, que a gente viu, os lugares que a gente viveu. Eu vi em Caldas lugares que eu jamais vou esquecer. As pessoas que moram em Caldas têm algo que é difícil se encontrar por aí. Eu tenho que confessar, Caldas me conquistou.
Estamos de volta com o programa Postos Agora, notícia em cima da hora, e hoje com Roberto Teresiano. Roberto que já passou pela casa, tem uma história aqui com a gente, deixou o seu legado, e hoje a gente está falando um pouco de tudo, né? O Terê, ele é bom que ele é um acervo ambulante. Tudo que você conversa com o Terê, ele sabe. Terê, a gente estava falando sobre os médicos e a gente não pode deixar de não citar aqui o Jacques, né? Jacques, que foi uma pessoa iluminada, que veio para essa terra para fazer o bem, sem olhar a quem. E ele fazia o bem o ano todo. Exatamente. Não é mesmo? Porque as pessoas pensam assim, vou ajudar no final do ano, cesta de Natal. Mas e o resto? E o resto do ano? É a mesma coisa, eu falo da questão da cultura, tem o congadeiro, o caiapó, aí perto da festa de São Benedito, mas e o resto do ano? Como é que ele sobrevive? Então a gente precisa ter um olhar mais apurado durante todo o tempo. A cultura, de uma forma geral, né? Exatamente. Precisa ser olhada com mais carinho, com mais empatia, porque a gente acaba fomentando muitos empregos. Muitos empregos, tudo bem. Tem muita gente que depende disso. Isso. Mas voltando ao Jacques, o Dema Mello, o diretor de teatro, acabou preparando um espetáculo que seria uma homenagem em vida ao Jacques, e não deu tempo. Ele antecipou um pouquinho a sua ida, né? Mas eu acabei participando um pouquinho lá, uma espécie de mestre de cerimônia, meio ator, meio mestre de cerimônia, e fazendo uma associação do Jacques com São Francisco de Assis. São Francisco nasce em 4 de julho, Jacques nasce no dia 7. Os dois gostavam de música, os dois se despiram dos seus próprios bens para ajudar as pessoas, mas eu encerrei a apresentação da peça de teatro falando, olha, tanto São Francisco quanto Jacques são obras inacabadas, mas eles ensinaram caminhos. Eu acho que cumpre a nós agora não deixar que isso pare, porque as pessoas comem todo dia, problemas de alcoolismo, problemas de uso de drogas tem todo dia, então a comunidade tem que participar disso, ajudar. E sem preconceito, né? Que é o mais importante de tudo, gente. Eu sempre falo isso, gente, vamos olhar para o próximo. Se ele está ali nessa condição, na rua, de vulnerabilidade, com certeza por algum motivo. Tem pessoas que têm casas e não querem. Tem uma história, então a gente tem que respeitar. Tá? Tem gente com problemas mentais, tem uma história atrás disso. Eu já vi situações e eu tenho muito sensibilidade quando eu vejo um andarilho. Já encontrei situações extraordinárias. E a gente ouve cada história, né? Aqui, eu gravava o Rincão Brasileiro. E havia uma região próxima a Ribeirão Preto, Louveiros, Montemor. No caminho a gente sempre encontrava um andarilho. Certo dia nós paramos no restaurante e eu vi esse andarilho escrevendo. Me chamou a atenção. Eu fui saber a história dele. Era um médico que perdeu num acidente naquele trecho toda a família e ele estava dirigindo. Ele nunca mais saiu daquele pedaço. Ele ia e voltava naquele trecho. Tem muitas histórias atrás dessas pessoas que estão na rua ou que moram na rua. Eu já vi pai ou mãe que, como não conseguiu controlar a filha que se ligou a drogas, ele foi também para a rua para dar segurança para a filha. Eu conheço, eu fiz uma matéria, eu conheço uma história, relatei essa semana, então, de uma irmã que cuidava da irmã, que era dependente química de crack. Fazia 20 anos que ela morava na rua e tinha deixado 3 crianças em casa. E às vezes a gente fala de pessoas da rua, eu acompanhei uma senhora alcoolista, trabalhava na rede pública, na educação, e ela chegou ao ponto de descontrole com o alcoolismo, que ela tinha vergonha da família, ela se isolou em casa. E eu comecei a correr atrás de secretaria de educação, de alguém que pudesse dar atendimento para ela, porque ela ligava e falava, ela mal sentia cheiro de álcool, ela se descontrolava completamente. Era uma senhora, mãe, avó, sabe? É uma doença, gente. E às vezes a gente simplesmente julga. Fecha os olhos, né? Faz de conta, dá uma moedazinha para se livrar só da situação e não tenta ajudar a resolver. Então, trabalhos como a gente tem em Poços de Caldas, que era de Dona Margarida Goulart, trabalhos de Jacques e muitos trabalhos de determinados Olha, mas eu só tenho essas 2 referências aí, viu? Porque, pois mas a gente tem um número de pessoas... Mas eu acho que cabe a nós, eu, você, Terê, que a gente já conhece a história da Dona Margarida Goulart, do Jacques, da gente continuar levando isso para frente, sabe? Tem usando o nosso nome, a nossa imagem.
a nossa credibilidade para o bem. Exato. Né? Tem gente quase anônima fazendo um trabalho extraordinário. Maravilhoso. Eu acompanho Pedro Secato, ligado ao grupo de Alcoólicos Anônimos. Mas ele tem outros trabalhos que ele não divulga. E não gosta, né? Tem Exatamente. gente que não gosta de aparecer. E presta trabalho de assistência social, de ajuda habitacional. Então essas pessoas precisam ter mais respeito pela cidade, principalmente das autoridades políticas. Porque eles fazem coisa que o poder público deveria estar fazendo. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo isso. O que seria da prefeitura, por exemplo, se não tivesse uma APAI, uma ADFIP, uma ADV, tantos projetos sociais que são desenvolvidos em Poços de Caldas, a gente está saindo de instituições e falando de projetos sociais que fazem esse trabalho, que seria de responsabilidade da prefeitura. Exato. Mas a prefeitura não dá conta. Por isso que a prefeitura tem que manter o pagamento em dia dessas instituições, porque elas empregam os profissionais, elas atendem essas pessoas gratuitamente, gente. Gratuitamente. E é um serviço de excelência, que às vezes você não encontra em capitais. E a gente tem aqui e não dá valor. Às vezes, Ludmila, a prefeitura não dá conta, mas você encontra pelo menos uma boa vontade do prefeito, da Câmara de Vereadores. Da equipe, e às vezes você encontra coisas do poder público de portas fechadas para trabalhos sociais, coisas assim. E isso me assusta muito. De tempos em tempos a gente vê o prefeito que não se interessa por questão social, por questão ambiental, por questão cultural, e ele se fecha e neutraliza trabalhos históricos. Os vereadores, né, que estão aí para fiscalizar o trabalho do executivo, então, para conhecer um pouquinho mais da comunidade, né, que nos representa. Né? Então, eu cobro muito dos vereadores quando vêm aqui, né? Exatamente. Tipo assim, você ganhou, mas e aí? O que está fazendo? Né? Tem algum projeto de lei seu que foi avante, né? Que foi aceito pelos demais colegas? Então, a gente tem que cobrar. A nossa função como imprensa é isso, né? Só ficar perguntando o que eles querem responder. E às vezes a gente elege o vereador, elege o prefeito e se esquece dele. Ele vai passar 4 anos lá voluntário. Não, ele tem que estar trabalhar na Câmara de Vereadores, sim. Tem que entrar na rede social e cobrar do prefeito, cobrar das outras autoridades determinados procedimentos, não coisa pessoal, mas coisas para a comunidade, para o seu bairro, coisas dessa forma que eu consigo ver a função do cidadão também dando elementos para que o prefeito, para que o vereador, para que o secretário exerça a sua função e não abandoná-lo lá também, porque aí ele fica realmente à vontade. Ele não faz nada, não tem ninguém para cobrar. Exatamente, então, está tudo certo. Está tudo certo. Tere, já estamos finalizando. Olha que delícia de entrevista. Passei no teste? Passei ou não? Passei ou não? Tranquilo. Preciso aprender um pouco mais. A gente ficaria conversando. Porque assim, a gente que é da área, a gente gosta de entrevistar, não gosta de ser entrevistado, né? Mas diferente. Você na sua posição, você está bem tranquilo. Então, mas você está acostumado, é tão diferente, né? Quando fala assim, eu quero falar de você, eu falo, mas quando alguém vem me entrevistar, eu fico, é difícil. Não acho palavras. Eu falo que eu sou tímido. E as pessoas estranham. Mas eu também sou, Mas na questão pessoal, aí é diferente. É diferente. As pessoas... quando às vezes eu saio com alguém, assim, as meninas, falam assim, nossa, a Lud é tímida. Eu sou tímida, gente. Na minha condição aqui, né, a gente como apresentador, jornalista, a gente tem a obrigação de nos expressar bem, de conversar, de levar a melhor informação, mas na vida pessoal é diferente, né? Eu sou tímida. Quando alguém vem conversar comigo, que é fora do meu ambiente de trabalho, nossa, não sei nem o que eu falo. Muito estranho. E você está se saindo muito bem. Tere, agora sim, qual que é o segredo? O teresiano não envelhece, gente. Quisera. Bom, Ludmila, a gente fala obrigada pela não sua envelhece um ano velho ficando, um ano novo chegando, não é? Mais desafios pela frente, desafios. Né? Eu acho que é o momento da gente se encontrar. Não tem essa história de não foi eleito quem eu queria, eu vou prejudicá-lo. Trabalhar todo mundo em prol. Tem um livro antigo chamado Despertar dos Mágicos, que fala assim, olha, quando o eleito não for aquele que você queria, é que você tem que se entregar muito mais, feri-lo com seu amor e ajudá-lo a errar menos. E isso vale também para quem ganhou. Para quem ganhou. E que não foi eleito pela pelo outro lado. Aí que ele tem a obrigação de fazer o melhor dele, dar o seu melhor. Então, porque não é o presidente tal, o presidente tal é o país, é a cidade, é a região. Então vamos trabalhar por isso, fazer um Brasil melhor, uma Minas Gerais melhor, uma cidade melhor. Que o 2023 seja melhor que 2022 e que nós sejamos também pessoas melhores.
Tere, rapidinho, porque o Sandrinho já está ali dando o sinal, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar aqui nesse momento no programa? Não sei, como gente, jornalistas, olha, né? É tão difícil, a gente queria tanta coisa. Eu não sou de partido, nunca fui ligado ao partido. Eu acho que o meu grande partido chama-se Poços de Caldas, chama-se Minas Gerais, chama-se o Brasil. Eu convido você a olhar, sem questões pessoais, mas olhar para frente e ajudar a gente a fazer esse país melhor e ajudar a sermos pessoas melhores. Se a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente vai estar dando uma boa contribuição. Se a gente fizer o mínimo da gente, já não prejudicando o outro, já está bom demais, né, Tere? Finalizando a nossa entrevista, com certeza, Roberto Tereziano vai voltar, porque é um acervo ambulante. A gente não falou de pesquisas, ele é ótimo historiador, sabe de tudo dos nossos ex-prefeitos de Poços de Caldas, de cada cantinho aqui de Poços de Caldas, está tudo aí na mente dele, mas vai voltar com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, fiquei muito feliz de entrevistar Roberto Tereziano. E para vocês, o meu muito obrigada, lembrando que a gente tem o Poços Agora, notícia em cima da hora, primeira edição ao vivo pela TV Poços, às 10h30 na segunda-feira. Nós temos este aqui que nós estamos gravando às 2h30 da tarde no sábado e às 19 horas antes do Telefatos a gente tem a TV Defip. Gente, um ótimo final de semana para vocês e a gente se encontra. Tchau!